eu decidi reativar esses grãos separados de kefir e vou mostrar o processo, como vai ser feito. Primeiramente, vou dar uma breve explicação desses passos, um pouco da teoria que eu estou levando em consideração para poder reativar esses grãos. Então, esses grãos separei-os em um vídeo anteriormente, eu até mostrei o estado deles. Hoje, completo 3 semanas que eles foram separados, então simulando como se eu tivesse ido viajar e voltado. E esses grãos ficaram separados, como os grãos reservas. E agora voltando, ou simulando uma doação, eles ficaram 3 semanas separados dessa maneira. Isso eu já mostrei em algum vídeo anterior. Então, como eles estão. E agora eu vou reativá-los e vou ver o desenvolvimento deles. E eu pretendo mostrar isso numa série de outros vídeos e ver o comportamento e discutir esse comportamento do kefir. Então aqui eu tenho os grãos de kefir. Essa quantidade é aproximadamente 1 colher de sopa. Eu não vou usar ela toda. Para reativar, eu começo de um volume pequeno e vou vendo como o kefir reage e em seguida eu vou aumentando o volume. Olha, esse kefir ficou sem água por 3 semanas. Então, com certeza, os micro-organismos ali já estão numa condição onde o metabolismo deles deu uma mudada. Eles tiveram que se adaptar para resistir a essa falta de água. Então, provavelmente, boa parte, a viabilidade de micro-organismos, de células, deve ter baixado, muitos devem ter morrido, os grãos devem ter sofrido com a falta de água. E, por exemplo, se foi uma doação, a própria questão sei lá, por exemplo, de uma carta ou de um pacote ser amassado é grande, o que quebra os grãos, então fragiliza mais ainda esse inóculo para fermentação. Então, em vez de eu pegar tudo isso e já jogar num volume de água, sei lá, 200 ml, 250, e começar o cultivo normal, não. Eu fraciono, eu pego simplesmente uma parte, depois eu vou mostrar no vídeo, eu vou pegar uma parte bem pequena, alguns grãozinhos, e vou começar a fermentação num volume pequeno. Aqui eu tenho um potinho de coleta, esse potinho foi comprado numa farmácia, mas pode ser qualquer vasilha ou frasco pequeno para poder controlar isso. Aqui ele tem um indicador de volume, então eu consigo ter noção mais ou menos do volume que eu estou utilizando de fermentação. Por que separar? Porque eu entendo o seguinte: essa amostra aqui já sofreu um dano, um estresse por ficar sem água, por ficar nessa condição de não tá fermentando no ritmo normal. Então, se eu pegar tudo, aqui eu vou ter grãozinhos de kefir com diferentes estágios de, sei lá, vamos dizer, de cansaço. Eu vou ter aqui um grãozinho, na hora que eu colocar ele na água, ele já vai começar a fermentar intensamente, e o outro que às vezes vai demorar, ele está lento, os micro-organismos sofreram muito, às vezes ele foi quebrado, enfim. E na hora que eu coloco isso tudo junto, a fermentação fica desencontrada, então eu vou ter vários estágios de fermentação no mesmo pote. Isso não é muito legal. A nossa fermentação ela fica desacertada, vamos dizer assim. Então o que eu faço? Eu tento pegar uma pequena quantidade que a chance de ter muita diferença vai ser menor. Então eu vou tentar fazer com que a fermentação de uma pequena quantidade de grãos se encontrem e tenham um certo ritmo. Então o que eu faço? Eu vou pegar uma pequena porção, vou separar alguns grãos e vou começar aqui com, por exemplo, 50 ml. E esse passo eu vou fazer por 3 dias. Então eu pego uma pequena quantidade aqui, faço 50 ml de meio, utilizando açúcar mascavo, e eu vou trocando durante 3 dias. Para que esses 3 dias? Esses 3 dias, querendo ou não, são 3 dias de segurança. Pois, caso tenha ocorrido alguma contaminação, aqui eu vou conseguir notar. Aqui o cheiro é um pouco forte, assim, lembra cheiro de uva passa, lembra um cheiro mais forte, de frutas cristalizadas. Na hora que eu botar para fermentar e começar a desenvolver os micro-organismos, eu vou ter 3 dias para notar se o cheiro tá legal, se a aparência, se vai formar algum fungo assim colorido. Eu vou conseguir notar isso. Então são 3 dias de segurança para ver como que vai reagir. Então esses 3 dias eu não tomo. O ideal é não tomar esses líquidos e ficar atento para ver se vai ter cheiro de esgoto, se vai ter alguma contaminação. Isso são 3 dias de segurança. A partir desses 3 dias, eu já consigo anotar se o kefir está desenvolvendo ou não, se está fermentando ou não. Caso
passaram-se 3 dias. E caso não houve diferença alguma, é porque provavelmente a muda já não está mais viável. Os micro-organismos simplesmente sucumbiram ou morreram e não tem como usar essa muda. Então eu teria que procurar uma outra amostra de kefir. Mas esses 3 primeiros dias são muito importantes e eu procuro seguir eles à risca. Então eu troco com 24 horas de fermentação. Em seguida desses 3 dias eu vejo o comportamento. Caso aumentou a quantidade de grãos, eu aumento o volume proporcionalmente, tentando manter aí uma proporção. Então eu vou mostrar, vou na cozinha e vou preparar, mostrando aqui, vou preparar 50 ml, vou separar alguns grãozinhos e botar para fermentar. Menor que uma colherinha de café. E o resto? O ideal, quando você ganha uma doação, é guardar, porque você pode ter problema nesses 3 dias. Ah, não deu certo, contaminou, aconteceu alguma coisa. Opa, tem mais aqui, então eu volto lá e pego mais. Então, sempre deixar um pouco de reserva. Seja que eu ganhei de doação ou que eu separei. Então aqui eu vou usar só uma parte. Ah, legal, desenvolveu bem. Ah, começou, cheguei num, sei lá, meio litro. Aí sim, eu separo novos grãos reservas. E esse aqui pode ser descartado, até porque já vai estar um tempo, uma idade mais avançada. Não é legal fazer doação ou ficar armazenando por muito tempo. Ou pelo menos assim, eu não gosto de armazenar por muito tempo. Não tenho certeza sobre essa informação de tempo de armazenamento. Então, aqui nessa condição de temperatura ambiente, dessa forma, eu não tenho muita certeza. Então, eu prefiro não arriscar. Mas agora eu vou mostrar como eu vou preparar. E depois de 24 horas, ou talvez eu tento fazer um compilado dos 3 dias, eu vou tentar mostrar as diferenças e o que eu notei ou não.